Bom dia a todos os profissionais da educação infantil. É uma alegria abrir esse planejamento coletivo com vocês e, de algum modo, se fazer presente em cada instituição. A educação está passando por grandes mudanças e Parnamirim está acompanhando cada etapa. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, a computação no currículo da educação infantil. Mas não se preocupem, vamos construir juntos essa nova etapa. Desejo a todas as equipes um excelente planejamento coletivo. Peço engajamento e atenção às próximas atividades que serão direcionadas pelo setor de tecnologia educacional. Nós queremos ouvir todos vocês para construirmos esse planejamento de forma democrática. Desejo um sábado proveitoso e vamos ao trabalho. Teremos agora um vídeo elaborado com muito carinho pelo setor de tecnologia educacional. Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Renata, eu sou professora da etapa da educação infantil aqui da rede municipal. Atualmente trabalho no setor de tecnologia educacional, na Secretaria Municipal de Educação. Eu sou pedagoga, especialista em educação infantil, sou mestre e também doutoranda lá no PPGIT e na UFRN, que é onde eu venho desenvolvendo, né, minhas pesquisas sobre a participação das crianças, sobre o currículo da educação infantil, sobre tecnologias na educação e também na formação de professores. Então, para início de conversa, né, por que estamos aqui hoje? A gente está vivendo um cenário de profunda transformação na nossa sociedade, que é impactada diretamente pelos avanços da tecnologia. Essas transformações, gente, modificam a forma da gente se comunicar, modificam a forma da gente estudar, de a gente realizar compra. E a gente entende que a educação ela não é uma bolha, né? Ela não está à margem dessas transformações. Então, a gente hoje está aqui para um momento de sensibilização, para conversar com vocês sobre o cenário dessa legislação educacional brasileira, né? Sobre o que os documentos nos dizem sobre a integração da computação no currículo da educação infantil, porque a gente entende que a gente tem um grande desafio, que é pensar como é que a gente vai alinhar o currículo da educação infantil a essas novas demandas, a essas novas diretrizes. Bom, em 2022 a gente teve a homologação da BNCC Computação, que é um documento que complementa a BNCC lá de 2017. Quando o documento foi homologado em 2017, o Conselho Nacional deixou orientações para a construção de diretrizes específicas para o ensino da computação. E aí, em um grande movimento entre várias instituições, entre elas a Sociedade Brasileira de Computação, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, né? Então, a partir dessa grande discussão, se chegou a esse documento, né, que contempla desde a etapa da educação infantil até o ensino médio. Mas então, o que é computação? A computação ela é uma ciência, gente, que tem fundamentos próprios. É importante a gente dizer que não é apenas sobre usar tecnologias digitais, né, especificamente, mas é a gente entender como os problemas são resolvidos. Então, por essa área ser grande, ela é organizada em 3 grandes eixos, né, para que a gente possa melhor estudar, que é o eixo da cultura digital, do mundo digital e do pensamento computacional. Então, a computação, a gente pode dizer que é uma ciência que investiga a resolução de problema, que é o pensamento computacional, que proporciona a criação de um novo mundo, que é esse eixo do mundo digital, e que muda o comportamento das pessoas, que é o terceiro eixo da cultura digital. Bom, e como é que a gente organiza, né, as vivências no cotidiano dos centros infantis, das escolas? O que é que o documento nos diz sobre isso? O documento diz que a computação ela permite explorar e vivenciar experiências sempre movidas pela ludicidade por meio da interação com seus pares. Então, veja aí, né, que os eixos que estruturam as práticas pedagógicas na educação infantil já aparecem nesse texto, já aparecem nessa apresentação do documento. Ele diz também que essas experiências se relacionam com os diversos dos campos de experiência da educação infantil. Então, acolhe também esse arranjo curricular, né, da educação infantil. É importante a gente ter
Claro que a BNCC Computação, ela prioriza processos cognitivos e não ferramentas. Então, sequências, decomposição, reconhecimento de padrões e abstração podem ser desenvolvidos sem o uso de artefatos digitais, sem o uso necessariamente de computador, de celular, de tablet. Depois, quando a gente estiver aprofundando nas discussões, vocês vão perceber que muitas das atividades, né, das vivências que vocês já fazem, envolvem conhecimentos da computação. Bom, para dar força a essa diretriz, a gente teve a Política Nacional de Educação Digital, que foi instituída no ano seguinte, em 2023, por meio da Lei 14.533. Por ser uma política, ela é ampla, né? Não diz respeito apenas à educação, então ela traz aí como eixos estruturantes a inclusão digital, educação digital escolar, a capacitação e especialização digital e a pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação. Aqui eu vou trazer o recorte, né, da educação digital escolar para a nossa discussão, que no artigo 3º diz que tem como objetivo garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares em todos os níveis e modalidades a partir do estímulo do letramento digital e informacional e a aprendizagem de computação, de programação, de robótica e de outras competências digitais, englobando pensamento computacional, mundo digital, cultura digital. Vejam, esses 3 primeiros tópicos, eles são os eixos da computação, que eu acabei de apresentar para vocês, né? Mas, além deles, a lei também traz direitos digitais, que diz respeito à lei de proteção de dados, né? Importante na sociedade que a gente está vivendo, e também a tecnologia assistiva. Bom, o terceiro documento que eu trago para vocês, né? Ele é recente, né? Saiu do forno há pouco tempo, março de 2025, um pouco mais de um ano, e ele foi construído logo após toda aquela discussão que envolveu a Lei 15.100. Vocês lembram que em janeiro de 2025 houve uma interpretação um pouco equivocada da lei e começaram a dizer que estava sendo proibido o uso de dispositivos móveis nas escolas. E aí veio, então, essa resolução que instituiu diretrizes operacionais nacionais sobre o uso de dispositivos digitais em espaços escolares e integração curricular de educação digital e midiática. Bom, na seção 2, que trata sobre o uso pedagógico de dispositivos digitais nas escolas, de acordo com a etapa, eu fiz um recorte, né, da educação infantil para a gente trazer aqui para essa apresentação. O artigo 10 diz, na educação infantil, o uso de telas e dispositivos digitais pelos estudantes de forma individual ou coletiva para visualização ou interação, mesmo que para fins pedagógicos, não é recomendado como regra, devendo seu uso ser em caráter absolutamente excepcional na forma desta resolução. Então, vejam, não é proibido, mas é colocado sim que não é recomendado como regra. E aí a gente chama atenção aos incisos sobre esses usos. O primeiro inciso fala que o professor ele pode sim fazer uso, né, de forma excepcional, de algum tipo de dispositivo digital, mas precisa ser de maneira planejada, cuidadosa, intencional e chama atenção, gente, as recomendações de limite de exposição a telas. E aí a gente traz aí a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem recomendações bem específicas, vamos deixar nas nossas referências. E o inciso 2º diz, então, que esse uso tem que ocorrer com dispositivos oferecidos pela escola, ou seja, a gente não pode pedir às famílias, e também sempre acompanhado, né, e mediado pelo professor responsável, por esse adulto responsável que acompanha essas interações. Bom, depois desses documentos que eu apresentei para vocês, né, dessas legislações, a gente chega então ao currículo do Estado do Rio Grande do Norte. Esse documento foi construído no ano passado, né, foi construído em regime de colaboração entre o Estado e a Undime, né, a União dos Dirigentes Municipais, onde nós recebemos, Parnamirim recebeu o convite, né, o setor de tecnologia, para participar dessa construção. Então, eu e meus colegas lá no setor, minha coordenadora, participamos da construção, além de alguns professores da rede que também receberam o convite, também estiveram lá participando dessa discussão. Esse documento, ele também contempla desde a etapa da educação infantil até o ensino médio,
É um documento que é apresentado à sociedade para ser implementado de forma híbrida. No caso da educação infantil, a integração ela é transversal, porque acolhe, né, o nosso arranjo curricular, então é uma única forma de implementação. Mas no ensino fundamental tem outras especificidades que a gente não vai discutir aqui agora. E aí, depois de homologado em dezembro, esse documento ele é publicado agora em março, né, mais recente, porque ficou passando pelo processo de diagramação, correção, enfim. É um documento amplo que consta de mais de 800 páginas, tá? E está aí apresentado para a nossa sociedade. Bom, então depois de apresentar brevemente, né, foi uma conversa breve, eu sei, esses documentos, né, mas foi um sentido mesmo, gente, de sensibilização, de vocês saberem o que está acontecendo, né, a nível nacional e a nível estadual e também agora municipal. A gente vai pedir 2 encaminhamentos para que vocês façam a partir de agora. O primeiro, a gente pede para que vocês façam apreciação do currículo do Estado do Rio Grande do Norte. Não se assustem, né? Eu acabei de falar que o documento tinha mais de 800 páginas. A gente mandou para as escolas um recorte, né, apenas com o texto introdutório da educação infantil e o quadro curricular, onde apresenta algumas sugestões didáticas. Então, a leitura que a gente vai pedir para que vocês façam é apenas essa, tá bom? E, por fim, essa dinâmica de leitura a escola vai decidir se faz coletivo, individual, aí a forma que vocês acharem melhor. E por fim, né, não menos importante, a gente vai pedir para que vocês respondam um formulário, que a gestão vai estar disponibilizando o link, um formulário eletrônico. Esse formulário é de extrema importância por 2 motivos, gente. Ele faz parte da minha pesquisa. Eu vou precisar desses dados para construir alguns dados da minha pesquisa, né? Mas ainda mais importante, porque vai ser um diagnóstico da nossa rede, para que a gente possa construir formações, processos formativos que dialoguem com as necessidades formativas de vocês. Então, óbvio que pelos 2 motivos, né, se torna importante para mim, peço a atenção de vocês para responder esse formulário, é breve, em torno de 10 minutos, 15 no máximo, vocês conseguem estar respondendo, tá bom? Então, já deixo aqui agora minhas referências, vou tentar encaminhar, inclusive, esses documentos também para as escolas, para que vocês possam ter acesso. E aqui eu encerro, né, já me colocando à disposição para qualquer dúvida, né, que vocês possam ter. Eu fico, então, à disposição. Muito obrigada.